Tiradentes, ele nasceu numa família muito grande, ele tinha diversos irmãos e os pais dele, embora não fossem pessoas da elite mineira, não eram pessoas pobres, eram pessoas de posse. O Brasil do final do século XVIII, ele era uma colônia de Portugal, né? A região onde o Tiradentes nasceu, a região de Minas Gerais, era uma região central para a coroa portuguesa, porque era a região da mineração, de onde saía a maior riqueza, o ouro, que ia boa parte dele para a Europa. Na época, os médicos, eles não mexiam na boca dos pacientes, isso era a cargo dos barbeiros e depois dos Tiradentes, né? Daí o seu nome mais famoso, e ele vai aprender essa profissão. Mas na sua vida, Tiradentes, que era uma pessoa enérgica, era uma pessoa que corria muito atrás, precisava ganhar o seu sustento, Tiradentes, ele vai ter diversas profissões. Ele vai ser tropeiro, ele vai ser militar, ele vai ser comerciante, ele vai ser empreiteiro e vai ser Tiradentes também. Os principais fatores que fizeram com que Tiradentes acabasse se voltando contra a coroa portuguesa foi, em primeiro lugar, uma frustração pessoal, o fato dele não conseguir subir, ascender na hierarquia militar, isso é um fator importante. O segundo fato é o fato de que boa parte de suas ideias de engenharia, de mudanças, suas empreitadas, elas também encontraram uma série de obstáculos, ele não conseguiu ser um empreendedor bem-sucedido. E terceiro, a região onde ele vivia, Minas Gerais, era uma região que estava entrando em franca decadência e o governo estava cada vez mais reprimindo a população, principalmente as pessoas com quem ele tinha muito contato, que era a elite mineradora. Eram pessoas que estavam começando a se endividar, a perder as suas propriedades, e estavam começando a contestar este comando da coroa portuguesa sobre eles, devido, sobretudo, aos altos impostos que eles eram obrigados a pagar. Some-se a esses fatores a entrada de ideais iluministas que pregavam ideias republicanas, ideias de liberdade, ideias de igualdade, de luta contra a opressão. Isso tudo, de uma certa maneira, ajudou a influenciar a ideia de Tiradentes de que a separação da região das Minas Gerais, ou talvez do Rio de Janeiro também, ela fosse uma ideia que deveria ser posta em prática para que eles pudessem obter o desenvolvimento longe do domínio, da opressão da coroa portuguesa. Eles imaginavam que o povo poderia apoiar a Conjuração Mineira quando a coroa portuguesa cumprisse uma ameaça que ela tinha feito, que era a cobrança da derrama, ou seja, de todos os impostos atrasados de uma só vez. Tiradentes foi preso, ele foi preso em 1789, ele foi julgado e condenado aqui no Rio de Janeiro. A condenação dele foi em 1791 e no ano seguinte ele foi executado em praça pública. Ele foi o único que assumiu toda a responsabilidade pelo movimento até o fim. Ao passo que todos os outros que foram condenados, eles voltaram atrás e assinaram um termo dizendo que haviam se arrependido, muitos inclusive foram expulsos do Brasil e outros 3 chegaram a morrer na cadeia, na prisão, durante o processo de julgamento, né? Tiradentes, ao contrário, ele vai assumir até o fim toda a culpa, ele vai dizer que aquilo era um movimento correto, era um movimento legítimo e que ele não se arrependia de modo algum do que ele havia defendido durante a Conjuração Mineira. Ele foi levado em praça pública, ali na Praça do Rocio, atual Praça Tiradentes, e lá ele foi executado, ele foi enforcado e depois seus membros foram esquartejados e eles foram espalhados no caminho do Rio de Janeiro até Minas Gerais para que servisse de exemplo. Quando os militares vão dar o golpe e derrubar Dom Pedro II em 1889, imediatamente eles resgatam a figura de Tiradentes para se tornar o grande herói da nossa independência, o grande mártir, né? Por quê? Por alguns fatores. Primeiro, Tiradentes era branco. Numa época altamente racista, um herói necessariamente tinha que ser branco. Segundo, Tiradentes era militar e o governo republicano, o primeiro governo republicano, foi um governo também militar. E terceiro, Tiradentes morreu por uma causa, ele defendeu essa causa até o fim, ou seja, era uma história que podia ser resgatada e tinha um forte apelo popular. Tanto é assim que quando Tiradentes passa a ser retratado por pintores da época, vai ser associado imediatamente à imagem de Jesus Cristo. Tanto que é comum, por exemplo, no quadro de Pedro Américo, de 1893, a imagem do Tiradentes ser a imagem de Cristo, né? Um Cristo esquartejado, tem até uma cruz dentro desse quadro, o corpo dele formando o território nacional. Mas ora, era necessário
tanto pelos militares quanto pelos republicanos naquele momento, criar uma identidade para dar legitimidade para o seu movimento, para que a população pudesse aceitar aquele novo movimento que havia derrubado o império de Dom Pedro II. Se você gostou desse vídeo, compartilha com os amigos e segue a gente nas redes sociais.